Você quer alcançar sua liberdade? Chegou sua hora. Você é muito melhor que outros que estão fazendo milhões na internet. Não faz sentido você continuar fazendo o que faz do jeito que faz. Se você está infeliz com sua rotina ou situação financeira, clique no primeiro link da descrição e conheça o Despertar da Liberdade, um treinamento com mais de 30 videoaulas gravadas onde você aprenderá do absoluto zero a construir um negócio digital altamente lucrativo utilizando somente o seu celular. E aquela pergunta básica: você pode invadir uma casa de um cara que tem uma. Tipo, o cara tem uma casinha, tá sem alugar, não consegue alugar 1 ano, 2 anos. O movimento pode pedir essa casa? Você deve estar cansado de responder essas coisas, mas é uma coisa que o cara lá tem essa dúvida. Realmente, qualquer coisa que tá abandonado ou sem alugar pode ser invadido? Então, Vilela, vamos lá. Eu acho que é importante você trazer isso logo no Sim. começo do bate-papo, porque, cara, o movimento social é alvo dos mais diversos preconceitos. As pessoas, claro, podem gostar do movimento, não gostar, apoiar, ser contra, mas elas precisam saber o que é. É isso que eu ia Né? falar, porque a gente tá no momento aqui do Brasil, não sei se é no mundo assim, que as pessoas julgam por um tweet, uma fração de conhecimento. Por isso que a gente tem que conhecer legal o que que é e desculpa te interromper, mas é isso. É a gente entender isso pra daí formar uma opinião, Claro. né. Não, eu tô no MTST há 20 anos e posso te falar com muita segurança qual que é a história, a luta do movimento, qual é a forma de ação. O MTST, cara, ao contrário dos memes, o meme a gente ri, porque Claro. assim, é divertido e tal, É. mas às vezes tem embutido neles também uma fake news, um preconceito. O movimento nunca tomou e nunca invadiu a casa de quem quer que seja. Muito pelo contrário. Ah, O é? movimento deu oportunidade de milhares de pessoas ter suas casas, como as famílias que estão lá no Conjunto Dandara, 216 famílias que não tinham, estavam às vezes escolhendo no final do mês entre pagar aluguel e comprar comida para o filho. Ou gente que está morando na rua, ou gente que mora num barraco Você na tem encosta dados da de da área de risco. quantas pessoas sem moradia a gente tem em São Tem. Paulo, só na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, nós temos. Os dados variam muito, né? Tá. Você não tem um censo atualizado, mas nós temos em torno de 700 mil O quê? pessoas. Mas não É é. muita Mas vê só, não gente. é só em situação de rua. Em situação de rua, É. pessoa que está ali sem teto, hoje nós devemos ter, porque também não tem atualização, o último dado de 26 mil é de 3 anos atrás, e só na vacinação já vacinaram 30 e poucos mil Tá, entendi. sem tetos que estão nas ruas. Saiu um estudo recente de uma organização que apontou 45, mais ou menos, mil. Só que nem todo mundo que está numa situação precária, ou seja, que a gente chama de sem teto, são aqueles que estão morando na rua, embaixo da ponte, jogados Sim, numa calçada. sim, tem gente que Tem tá essa pessoa que, porra, ganha R$ 700 por mês e deixa 500 no aluguel. exatamente. O que que vai fazer Né? é, Tem o outro que mora de favor no cômodo de fundo, na casa de um parente, numa comunidade. São essas pessoas. sim. Qual é o papel do MTST? O que o movimento faz? O movimento organiza essas pessoas, identifica imóveis, que não é a tua casa, não é a casa de quem está assistindo, não é um imóvel que você tem e tá lá para Não é alugar e tá vazio, apartamentinho. não é um apartamento de ninguém, não é a casa de praia de ninguém, não é nada disso. Tá. O que o movimento faz é identificar imóveis que estão sem cumprir sua função social. Isso é definido pela Constituição. Não é o estatuto do MTST, então é a lei federal que diz isso. Imóvel que está abandonado, que tem dívida de imposto. Por exemplo, o Tipo MTST IPTU? de PTU. O MTST fez uma ocupação agora, semana passada, em Guarulhos, de um imóvel que tinha 7 milhões de reais de dívida de O IPTU. que que era o imóvel? É, Era o é um quê? grande terreno abandonado. Ah, é um terreno. Um terrenão. Que estava abandonado, cheio de mato. Tá. Muitas vezes era fonte de insegurança para a comunidade que Sim. passava ali. Né? Aí uma mulher vai lá e passa a noite, o risco de sofrer uma 7 violência. milhões do 7 quê? milhões de IPTU. O cara não paga IPTU há anos. Caramba, e por que não executa? Não tem um jeito de Aí eu executar? vou chegar aí. Qual Tá. que é a questão? Esses imóveis que estão sem cumprir função, abandonados e com dívida, Certo. eles estão numa situação ilegal. O que o governo deveria fazer de acordo com o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001? Falou, ó, tem um imóvel abandonado? A prefeitura daquele município tem que notificar esse imóvel. Proprietário, dizer ao proprietário, faz alguma coisa com ele. Você vai me pagar? Não É, vai? É isso? Não, você tem que pagar IPTU, você tem que Tá. dar um uso para esse terreno. Tá. Né? Você não fez nada, aí começa a incorrer um IPTU mais alto, que chama de IPTU progressivo. Aumenta a dívida, se o proprietário não fez nada. Tá. Se depois de 5 anos ele deixar o terreno abandonado,
a prefeitura pode tomar esse terreno por um mecanismo chamado desapropriação-sanção. Desculpa a pergunta, pode ser idiota, mas o cara não pode ter um terreno vazio porque ele quer e pagando todos os impostos, ele não pode ter? No Brasil, não. Ah, é? No Brasil, a Constituição garante o Nem direito... sei porque ele teria também, mas... Não, mas enfim, é que tem pela especulação imobiliária. Ah, tá. A Constituição garante o direito à propriedade, mas ao mesmo tempo a Constituição diz que a propriedade tem que ter uma função social. Ela tem que ter algum uso. Não pode ser a moradia, pode ser um comércio, pode ser um serviço, pode ser uma horta, pode ser qualquer pode coisa. ser qualquer coisa, tá. Qualquer coisa, mas ela tem que ter um uso. Um terreno abandonado na Constituição, ele vai sofrer algum tipo de sanção, porque não pode. É um prédio, um edifício abandonado, porque ele causa transtornos para o Tem entorno. muito prédio abandonado em São Paulo, né? Tem Cara, aquele do NPS, eu acho, que é lá na 9 de julho. Sabe o do que é? INSS. É INSS. Ele tá até fechado a frente dele, né? Concretado. Pois Por é. que não acontece nada com ele? Vê só. Você sabe qual que é esse, né? Sei qual é. Tem vários, né? São quase 40 mil imóveis abandonados no centro expandido de São Paulo. Daria para atender quase toda a população que mora na Faz rua tempo hoje. que tá assim aquilo lá. Muito tempo. É. Agora, vê só. O Estatuto da Cidade diz que a prefeitura deveria fazer a desapropriação-sanção. Certo. Por que o governo não faz nada? É. Não faz porque muitos dos proprietários desses imóveis não é o seu João, o seu José, o herdeiro do espólio de não sei quem. O proprietário desses imóveis, muitas vezes, são grandes empreiteiras, fundos imobiliários. É um fundo lá de Dubai, é um fundo de não sei onde, que usa esse imóvel para especular. O que é a especulação imobiliária? Você deixa um imóvel lá vazio e você trabalha debaixo dos panos por lobby político para chegar a uma melhoria naquela área. Uma estação de metrô, para chegar a uma avenida nova. E aí o que acontece? O preço desse imóvel, que era 1 milhão, passa a valer 10 milhões. Entendi. Aí o cara deixa vazio, trabalhando o lobby político para valorizar, e depois vende quando isso se torna mais conveniente. Isso se chama especulação imobiliária. É por isso que tem tanto terreno e imóvel vazio nas cidades do Brasil inteiro. A especulação imobiliária, ela é taxada, ela tem esses mecanismos que a lei prevê. Só que esses mesmos caras financiam campanha eleitoral de prefeito, de vereador, de deputado, de governador, da turma toda. E financiam campanha eleitoral, em troca, o cara que se elege lá não vai mexer com deles. Claro. O que o movimento social faz? Pega esses terrenos, não a casa de ninguém, não o imóvel que está lá pagando imposto, que está tudo ok. Esses terrenos de abandono, que está tendo essa sacanagem, em conluio lá com o político que ganhou dinheiro dos caras, ocupa com essas famílias que estão precisando para pressionar o poder público a cumprir aquilo que ele devia fazer na lei, que é a desapropriação para fazer moradia social. Essa é a atuação não do em MTST. terreno que é perigoso, encosta, essas coisas. Não. Jamais. Em área de risco. É área de risco. Pelo contrário, tem muita Manancial, né? Acho que tem muita gente que mora em área de risco e numa situação precária que quer sair esperando. e ele vai para uma ocupação do Entendi. movimento para tentar morar de uma Então, a maneira ideia mais também digna. é vocês tirarem essas pessoas Claro. em locais de risco e jogar para. Porque teve aquele prédio que Desabou e pegou fogo lá no Largo Paissandu. Isso, lá era Tragédia. MST. Não, ali era um... O que era lá? Ali, cara, não era um movimento social organizado. Era um tipo, grupo. Foi entrando lá. Era um grupo que atuou lá, ele inventou o nome de um movimento, botou uma bandeira lá. Inclusive lá teve denúncias de que esse grupo não agiu de forma correta Eles com cobravam. os moradores, né? um negócio de cobrança, que é uma coisa que o movimento condena, inclusive Então, se essas colocou coisas acabam publicamente. respingando em vocês, eu acredito, não respinga? Bicho, De colocar tudo na mesma balança, né? respinga, porque tem interesse da parte da mídia e de outros setores para que respingue. Agora, a gente tem que pensar, assim, é óbvio, não vou lutar contra a realidade, que dentro do movimento social tem gente que está lá, se aproveita, é um oportunista que usa a luta e a necessidade das pessoas para conseguir ganhar o seu. Claro. Agora, vamos combinar, né? Isso tem em todo lugar. Todo lugar tem gente boa e gente ruim. É. Com certeza, no meio dos podcasts deve ter um monte de tranqueira. Opa! Se você for lá no Congresso Nacional, é difícil, você tem que ir ali botar a lupa para ver quem é bom. Então, no movimento social, óbvio que tem gente que desvirtua. Agora, o que não pode é pegar um caso e dizer todo mundo é assim, fazer uma generalização, né? Tem muita gente séria, muita gente que está ali lutando por aqueles que mais precisam e que sempre foram esquecidos, abandonados pelo governo. Entra governo, sai governo e a turma está lá sem nada. E qual a diferença do MTST do MST? É só o trabalhadores? Vocês trabalham. O que é? É só O MTST é Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tá. Ele é urbano e luta por moradia. O MST é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Ah, é ele é mais rural. rural. Ah, Ele tá. luta por reforma agrária, por distribuição das terras para o pessoal poder plantar no campo, que é uma coisa Entendi. histórica no Brasil que vem lá de trás, essa luta Latifundiário, pela é. reforma agrária, por distribuir as terras e dar terra para quem quer plantar. E foi feito muito pouco avanço, né, nessa Muito área, pouco. né? É. Muito pouco. Cara, e Tem que pensar. terrar pra caramba. Sabe o que me impressiona? Eu vejo muita gente falando, pô, reforma agrária, MST é socialista, é comunista. Cara, Estados Unidos fez reforma agrária. A França fez reforma agrária. A Europa inteira fez reforma agrária. Reforma agrária é uma forma, inclusive, racional de você organizar o uso do solo. Olha o tamanho do território do Exato, Brasil, é cara. muito Tanto terreno. terreno fértil no Brasil e você tem latifúndios de hectares e hectares, milhares de hectares improdutivos. Enquanto tem um monte de gente que não tem terra, se você distribuir um pedaço de terra para esse cara, ele vai plantar, vai ajudar a abastecer o mercado Claro. interno, inclusive combater a inflação de alimento que tem hoje. Mas isso que você falou, cara, é maravilhoso, cara. O pessoal fazendo uma. Aí que tá, isso que eu queria entender. Claro que você falou que tem gente ruim em todo lugar, mas por que. Me parece uma conta tão simples. Tem um monte de imóvel público e coisa abandonada, tem gente sem teto, e você cruzar essas duas coisas, você resolve os dois problemas. Por que a gente não consegue resolver isso, então? Vê só, Vilela, eu vou te dar um dado, cara, que é estarrecedor. Nós temos no Brasil, hoje, 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Tá. 7 milhões e 900 mil. Isso, quem diz não Caramba. sou eu, não é o MTST, é a Fundação Getúlio Vargas. Tá. E você tem 7 milhões 600 e poucas mil famílias sem moradia. Cara, tem mais casa sem gente É? do que gente sem casa. Para resolver o problema da moradia no Brasil, né, a rigor, você não precisava construir uma casa nova. É mais barato resolver isso do que construir, não é? Você vai lá, requalifica o imóvel. Qual que é a É. luta que a gente faz, por exemplo, nos prédios aqui do O que centro de São Paulo? Requalificar. Reformar. Então, Ah, tá. fazer um retrofit, fazer um... Que nem essa daí do INSS aí, Por tá? exemplo, pegar um Chegar prédio lá, daquele... tá com infiltração, tá não Isso. sei o quê. Bota o engenheiro lá. É. Fala, pô, bicho, precisa mudar a fiação, a hidráulica, fazer uma reforma aqui e tal. Isso, em geral, é muito mais barato do que você construir um novo. Claro. Vai lá, faz isso, adapta para apartamento, vai dar o que lá? 50, 60 apartamentos? Pô, cara, pega as pessoas que estão morando na rua. Mas sabe o que me impressiona? É que o preconceito, ele vai para um outro lugar. Muita gente pensa assim, porra, eu trabalhei para ter minha casa, financiei minha Nossa, moradia, cara. e por que esses caras então não querem trabalhar, são vagabundos? E o que as pessoas não percebem quando pensam desse jeito, Vilela, é que no Brasil não basta você trabalhar para poder ter um teto com dignidade, Veio a cara. pandemia aí, provou que muito dessas pessoas tá hoje numa situação muito pior. Perdeu o emprego, perdeu alguma coisa. Pega E, o cara e pode ser a qualquer momento. Eu mesmo, cara. Eu mesmo, que, pô, tenho uma condição legal, apesar de ter vindo do ABC e tal. Na pandemia eu quase me ferrei, cara. Porque eu não tinha... Caíram meus shows, eu faço show de comédia e tal. E aí? Eu poderia me ferrar. É isso Como muita mesmo. gente que não tem reserva se ferrou. E aí vai pra uma condição de rua. E aí só que ele vai entender... Esse lance da pessoa não se colocar no lugar de outra é uma coisa que eu não entendo até hoje, sabe?